Olá, pessoal! O que você vai ouvir agora não é uma história criada para entretenimento, nem um relato adaptado para causar impacto. É a reconstrução fiel de um testemunho que circulou de forma silenciosa por meses, inicialmente ignorado, depois questionado e, em alguns lugares, removido. O que vou contar não veio de igrejas, universidades ou arquivos oficiais. Veio da gravação de um homem comum, técnico, racional, pouco inclinado a fantasias. Meu nome é Tom Rodrigo. Tenho 59 anos. Trabalho há mais de 30 anos como técnico de manutenção de torres de comunicação e retransmissão de sinal. Sou cristão desde jovem, viúvo há 3 anos, e sempre levei uma vida simples, organizada e previsível. Sempre confiei em dados, medições, padrões. Sempre acreditei que se algo existe, deixa rastros. Até a madrugada em que tudo o que eu entendia como realidade deixou de fazer sentido. Naquela terça-feira, por volta das 3h40 da manhã, eu me deslocava sozinho em um veículo técnico para atender uma ocorrência de falha intermitente em uma estação repetidora localizada em uma área desértica nos arredores de El Paso, no Texas. Não era incomum. Já fiz esse tipo de deslocamento dezenas de vezes. Quanto mais isolada a torre, maior a chance de interferência, vandalismo ou defeito causado por variações de temperatura. A estrada era conhecida, sem tráfego, ladeada por formações rochosas típicas da região. O céu estava limpo, sem nuvens, com uma visibilidade perfeita. O rádio profissional no painel alternava entre silêncio e ruídos estranhos desde o início do trajeto, algo que eu atribuía a reflexos atmosféricos. Nada parecia fora do normal, mas essa noite seria diferente de todas as outras. Eu estava descansado, atento, em estado normal. Não havia álcool, remédios ou qualquer fator que comprometesse minha percepção. Tudo o que vi e senti permanece até hoje nítido em minha mente, como se cada detalhe tivesse sido gravado com precisão. Foi quando, sem qualquer aviso, todos os instrumentos do painel oscilaram ao mesmo tempo. O rádio emudeceu por completo. O motor respondeu com atraso, as luzes internas vacilaram e um silêncio denso se instalou dentro da cabine. Em seguida, o céu se iluminou de forma anormal. Não foi um clarão instantâneo. Era um objeto luminoso cruzando o céu em alta velocidade, deixando um rastro intenso, branco com tons azulados e alaranjados, descendo em ângulo fechado em direção ao solo, atrás de uma formação rochosa. A intensidade da luz me obrigou a reduzir a velocidade. Segundos depois, senti o impacto. Não vi a colisão direta, mas senti a onda de choque. O veículo vibrou, os vidros tremeram, e por alguns instantes não houve absolutamente som algum. Nenhum inseto, nenhum vento, nenhum sinal. O silêncio era total, quase antinatural. Olhei em volta e percebi que nem os pequenos ruídos internos do carro, como o tic-tac do relógio ou o zumbido do painel, estavam audíveis. Pensei em explosão atmosférica, em algum teste de equipamento militar, em algo classificado. Nada parecia fazer sentido dentro das referências normais. Mesmo assim, segui adiante, sem saber exatamente o que procurava, mas movido por uma inquietação crescente. Parei o veículo. Não por curiosidade, mas porque a falha simultânea de todos os sistemas e o silêncio absoluto não se encaixavam em nenhum padrão conhecido. Peguei a lanterna, desci e caminhei em direção a uma elevação próxima, de onde vinha uma coluna discreta de fumaça escura. O ambiente parecia artificialmente suspenso, como se o ar estivesse denso, pesado. As pedras não emitiam eco sob os passos. A cada metro avançado, sentia a temperatura mudar de forma sutil, como se o espaço estivesse levemente distorcido. Ao alcançar o topo da colina, vi um cratер com cerca de 9 metros de diâmetro. No centro, havia um objeto que não correspondia a nenhuma aeronave, satélite ou equipamento terrestre que eu conhecesse. Era ovalado, metálico, liso, sem parafusos, sem rebites, sem qualquer sinal de montagem mecânica. A superfície refletia a luz de forma irregular, como se não fosse totalmente sólida.
Em certos ângulos, parecia líquida. Em outros, translúcida. Uma fissura se abriu lentamente em um dos lados, sem ruído mecânico, sem liberação de calor. Não havia cheiro de combustível, não havia fumaça química, apenas uma abertura que revelava uma luz pulsante, suave, quase orgânica, com ritmo próprio. Aquilo não parecia feito para humanos. Ainda assim, nada ali me transmitia hostilidade, não havia ameaça visível. Foi nesse momento que ouvi a voz. Não veio de fora. Veio de dentro da minha mente. Era clara, articulada, calma. Pediu ajuda. Não havia eco, não havia direção sonora, era comunicação direta. Uma parte de mim resistiu. A lógica, o instinto, tudo indicava que eu deveria recuar. Mas a outra parte, talvez mais profunda, sentia que o que estava diante de mim não era destruição, e sim revelação. Entrei pela abertura porque, naquele ponto, eu já sabia que não se tratava de um fenômeno técnico comum. O interior do objeto era maior do que o exterior permitia supor. As paredes curvas eram cobertas por símbolos que pareciam se reorganizar quando eu desviava o olhar, como se não quisessem ser observados diretamente. Não havia costuras, nem fonte de luz visível. Tudo ali vibrava com uma harmonia silenciosa. O ar era mais frio dentro da nave, mas não desconfortável. O chão sob meus pés cedia levemente ao toque, como um material vivo. No centro, deitado sobre uma estrutura que emitia energia visível, estava o ser. Tinha forma humanoide, mas não humana. Aproximadamente 2 metros de altura, corpo proporcional, pele translúcida, como vidro líquido, sob a qual fluía luz em movimento constante. A luz não era apenas brilho, mas parecia carregar pulsos de informação. As mãos tinham 6 dedos longos e finos. O rosto tinha traços vagamente humanos, mas os olhos eram completamente negros, profundos, sem reflexo, como portais que absorviam tudo. O ser estava imóvel, mas consciente. Não havia dor visível, mas havia uma tensão, como se cada célula daquele corpo estivesse operando no limite. Quando ele abriu os olhos e me encarou, senti uma pressão física real no peito, como se cada pensamento, memória e emoção estivesse sendo exposto de uma só vez. Não era agressivo, mas era intenso. Como se alguém folheasse minha vida inteira em segundos. Tentei respirar com mais calma, mas minhas mãos tremiam. Ele falou em voz audível, clara, sem sotaque. Disse que eu não precisava ter medo. Disse que estava ferido. Disse que me conhecia. E quando mencionou o nome da minha esposa, Maria, senti as pernas falharem. Ali, compreendi que não estava diante de um erro tecnológico, mas de uma consciência superior. Ele sabia de detalhes íntimos da minha vida, coisas que nunca verbalizei. Orações silenciosas, pensamentos de culpa, lembranças específicas após a morte dela, sentimentos que só existiam dentro de mim. Ele se apresentou como um viajante, um observador. Disse que não era um anjo, embora conhecesse aqueles que os humanos chamam assim. Foi nesse momento que minha fé, construída ao longo de décadas, começou a ser revirada de dentro para fora. Não destruída, mas confrontada. Algo em mim compreendia que o que viria a seguir não seria uma negação, mas uma ampliação. E embora uma parte de mim desejasse voltar, sair, esquecer, outra parte sabia que não havia mais retorno possível. Ele me olhava como se compreendesse não apenas o que eu era, mas tudo o que eu poderia ter sido, caso tivesse feito escolhas diferentes. Falou de forma direta, sem rodeios, como alguém que não precisava convencer, apenas revelar. Disse que minha fé era verdadeira, mas incompleta. Sua Bíblia está incompleta, Tom. Foram essas palavras que partiram minha estrutura interior em duas. Não houve deboche, não houve crítica. Apenas a constatação fria de que muito do que acreditamos ser absoluto foi, na verdade, editado, moldado, contido ao longo dos séculos. E isso, mais do que qualquer tecnologia, era o verdadeiro centro daquela mensagem.
Ele explicou que o que os humanos chamam de textos sagrados passou por mãos humanas, e que algumas dessas mãos foram guiadas não pela verdade, mas pelo medo e pelo poder. Falou de concílios, de omissões deliberadas, de evangelhos excluídos não por heresia, mas por ameaça à ordem vigente. Mencionou o plural usado no Gênesis, façamos o homem, como um indício de que havia múltiplos envolvidos no início da nossa história. Disse que o livro de Enoque continha relatos mais próximos da realidade do que qualquer outro, razão pela qual foi deixado de lado por séculos. E afirmou que o Jardim do Éden não era uma metáfora, mas um lugar físico, um experimento pedagógico interrompido. Enquanto ele falava, imagens se formavam à minha volta, projetadas de forma viva, imersiva, quase tátil. Vi duas figuras humanas recebendo instruções, não apenas espirituais, mas práticas. Vi seres luminosos entregando conhecimento, observando reações, mediando conflitos. Vi a ruptura, o medo, a intervenção. Segundo ele, a chamada expulsão foi uma medida de contenção, não uma punição. Disse que o livre-arbítrio foi concedido, mas antes do tempo, e que essa aceleração forçada da consciência humana criou um desequilíbrio que se repete até hoje, em ciclos cada vez mais intensos. A história que conhecemos é uma narrativa simplificada para conter um potencial que ainda não sabemos usar. Ele falou também sobre Jesus, com respeito, com reverência, mas com profundidade. Disse que os 40 dias após a ressurreição foram os mais importantes da missão de Cristo, mas que a maioria das lições entregues naquele período jamais foram registradas oficialmente. Não porque fossem falsas, mas porque dissolveriam as estruturas religiosas baseadas em hierarquia, medo e dependência. Mostrou-me trechos de um manuscrito atribuído a Tiago, irmão de Jesus. Li ali palavras que não negavam Cristo, ao contrário, o expandiam. Era uma visão mais ampla, livre de rituais, focada em consciência e transformação interior. Era claro que aquilo jamais teria sido aceito pelos poderes religiosos de sua época. A cada revelação, meu coração oscilava entre incredulidade e uma estranha sensação de reconhecimento. Como se uma parte de mim já soubesse de tudo aquilo, mas nunca tivesse tido coragem de olhar. O ser me disse que não estava ali para converter ou destruir minha fé, mas para restaurar um elo perdido. E então retirou do peito um pequeno cristal, do tamanho de uma moeda, emitindo uma luz suave, com tonalidades em movimento lento. Disse que ali estavam fragmentos de sua memória, codificados de forma que apenas a consciência de quem viveu a experiência poderia acessar. Entregou-me o cristal e alertou. Outros virão, alguns como eu. Outros, nem tanto. Uma escolha será necessária. Naquele momento, a estrutura onde ele repousava começou a emitir sons leves, quase musicais. Ele se ergueu com dificuldade, e eu compreendi que a despedida era inevitável. Disse que a guerra silenciosa de que participava não era por território ou recursos, mas por consciência. Que diferentes grupos com diferentes intenções acompanhavam o progresso humano. E que o tempo de decisões individuais estava se aproximando. A nave, antes silenciosa, agora vibrava suavemente. A luz interior começou a pulsar com mais intensidade. Ele me olhou uma última vez e disse: "O que está por vir, Tom, exigirá mais do que fé. Exigirá coragem para lembrar." E então a estrutura se fechou. A subida foi silenciosa, reta, sem ruído, sem deslocamento de ar. O objeto se ergueu contra o céu já claro da manhã e desapareceu sem deixar rastros físicos. Fiquei ali, parado, por tempo indefinido. Não chorei, não fugi, não fotografei, apenas fiquei. O vento voltou a soprar. Os insetos reapareceram. O rádio do carro voltou a emitir ruídos. Tudo parecia ter voltado ao normal, mas eu sabia que o normal havia terminado. Nos dias seguintes, tentei seguir minha rotina. Atendi chamados, subi torres, fiz relatórios, mas tudo parecia superficial. O cristal que recebi permanecia escondido, mas ativo. À noite, ele projetava visões sem som,
imagens da história humana, mapas de memória, fragmentos de possibilidades. As visões não eram sonhos, eram transmissões. Mostravam eventos do passado com detalhes impressionantes. Mostravam encontros semelhantes ocorridos em diferentes pontos do planeta. Percebi que havia um padrão. Seres como aquele que conheci haviam interagido com humanos desde os primórdios, mas de forma velada. Em algumas culturas, foram tidos como deuses, em outras, como demônios, mas sempre observadores. As visões também mostravam o futuro. Fragmentos, não certezas. Vi instituições ruindo, vi cidades em silêncio, vi pessoas tendo que escolher entre conforto e verdade. Vi tecnologia avançada sendo usada para iludir, e vi outras tecnologias emergindo da consciência humana desperta. Entendi, então, por que fui escolhido. Não por ser especial, mas por ser comum. Por ser alguém que acreditava em padrões, em lógica, em Deus. Alguém que, ao ver, não se calaria. Por isso gravei meu relato. De forma simples, direta, sem intenção de convencer, apenas de registrar. Quando publiquei, não esperava repercussão. Mas ela veio. Vieram mensagens, vieram ataques, vieram alertas, mas vieram também confirmações. Pessoas em diferentes partes do mundo descrevendo experiências similares. Gente técnica, religiosa, cética. Pessoas que nunca se conheceram, mas que começaram a se reconhecer nos mesmos sinais. Hoje, continuo sendo técnico de manutenção de torres. Continuo lendo a Bíblia todas as manhãs. Mas agora, leio com outro olhar. Busco o que foi omitido. Leio com mais silêncio, com mais atenção. Não perdi minha fé. Ela apenas deixou de caber em explicações simples. A presença daquele ser, sua voz, sua memória, tudo permanece vivo em mim. Não busco convencer ninguém, apenas alertar que há mais, muito mais, e que aquilo que chamamos de fim dos tempos pode não ser destruição, mas revelação. Quando esse momento chegar, e ele virá, a única pergunta que importará não será no que você acredita, mas se está disposto a encarar uma verdade maior do que tudo o que lhe ensinaram.